O, o 364 fala daquilo que nós chamamos de memoriais. Hora que se encerrar toda a prova oral, portanto, todas as provas orais forem realizadas, a gente dá início ao que nós chamamos de alegações finais. Normalmente, encerrada a instrução, o juiz abre a palavra para que as alegações orais, as alegações finais sejam orais, ou seja, a parte, o advogado, faz as suas alegações finais de modo oral, dirigindo-se, portanto, à câmera, ao microfone, e o advogado, portanto, tem 10 minutos para expor os fatos importantes da causa. Alegações finais é o momento em que a gente depura a causa, tira o lixo e mostra para o juiz a parte relevante para o julgamento. Portanto, reforça as provas que foram feitas, reforça o argumento fundamental. Hoje, é muito comum que o juiz substitua essas alegações orais pelos chamados memoriais escritos. Quando então os advogados, ao invés de terem 10 minutos para falar, eles vão ter um prazo para apresentar por escrito esses memoriais. Hoje é cada vez mais comum, porque como tempo é dinheiro, ao invés de perder tempo ouvindo, o juiz, portanto, termina a audiência e as partes vão para casa e os advogados elaboram em alguns dias os seus memoriais escritos. Na verdade, o artigo 364 fala quando a causa for muito complexa, os memoriais serão escritos. Na verdade, hoje, gente, popularizou essa substituição dos memoriais orais pelos escritos e aí está valendo qualquer coisa. Havendo acordo entre as partes e o juiz não se opuser, a gente substitui os memoriais orais pelos memoriais escritos. O artigo 365 diz que a audiência é una, ou seja, em regra, ela não deve ser cindida, repartida. Mas nós vimos no exemplo anterior da audiência que não pode se completar porque uma testemunha, por exemplo, não foi, ou uma parte não foi, que a unicidade é a regra, mas a audiência pode sim ser repartida. O fundamental é que a gente não tenha a inversão da ordem das provas. Mas até eventualmente a inversão pode haver se as partes concordarem. Então, eventualmente, eu posso fazer uma audiência hoje quase completa e deixar uma testemunha que não pôde comparecer ou não compareceu para uma outra data. Ainda que essa testemunha tivesse que ser ouvida aqui antes das outras, por acordo, a gente pode ouvir as outras para não perder o ato, né? Para não causar mais atraso no processo. O 366 diz que, terminada a audiência, o juiz dará a sentença. É óbvio, ele dará a sentença. Ou no termo, que é aquela sentença que o juiz dá também de modo oral, narrando para o escrevente ou gravando a sentença, muito comum nos juizados especiais, mas no fórum comum, no fórum normal, no fórum cível, é muito comum o juiz não darem a sentença na hora e chamarem os autos à conclusão para dar a sentença depois com calma, dentro do seu escritório com mais tranquilidade. Terminada a audiência, lavra-se um termo. Portanto, um termo de audiência, onde então se escreverá tudo o que aconteceu na audiência. Hoje, como a audiência é gravada, esse termo quase que é só mesmo de comparecimento, é um termo em que as pessoas assinam dizendo que compareceram ao ato. E o 368 diz que a audiência em regra será pública. De fato, a publicidade é a regra. A exceção é ser em sigilo, em segredo de justiça. Algumas situações, sobretudo que envolvam questões familiares, podem se sujeitar a um sigilo e, portanto, correndo em sigilo o processo, até a audiência será em segredo de justiça. Bom, abração para vocês aí.